A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus e é sempre, como já dissemos, um grande prazer poder estar com vocês, adentrando a sua casa, ter o privilégio de estarmos meditando na palavra de Deus. Mas antes de estarmos meditando na palavra que o Senhor colocou em nosso coração, eu gostaria de, junto com você lesse comigo as frases que estão escritas aqui nesses quadros que compõem aqui as minhas costas, que diz: foi por amor. Foi por amor. É por amor. Sempre será por amor o que a palavra de Deus nos orienta a cada dia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7. Enquanto você procura aí, enquanto você está aí folheando a sua Bíblia, eu já quero dizer para você que é sempre um prazer enorme poder estar com você, querido telespectador. Um carinho muito grande. Quero mandar um abraço para todos. Não vou citar nomes, porque com certeza esqueceríamos de alguém e não gostaríamos disso. Mas temos um grande carinho por vocês. Bom, o que nos diz a palavra de Deus lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7, a partir do versículo 1. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá. Vós, os que entrais por estas portas, para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Queridos, como dissemos no início, foi por amor e é por amor. A palavra de Deus, ela nos traz algumas correções ao longo da nossa vida, não por intenção de nos humilhar ou até mesmo de nos expor acerca da nossa própria consciência, daquilo que fazemos, que praticamos, que construímos. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus, ela sempre traz uma orientação para que nós sejamos sempre vencedores a cada dia. Os versículos que nós lemos aqui remontam muito bem. O Senhor pede ao seu arauto, ou seja, a Jeremias, que fique à porta da entrada do templo, ou seja, trocando em miúdos para os dias atuais, que fique à porta da igreja, como se dissesse assim: fiquem à porta da igreja, não é? E anuncie para estes que vêm me adorar, mas que eles venham com uma adoração que agrade-me. Isso diz o Senhor. Adoração qual nós possamos ter em ênfase os nossos trabalhos, os nossos pensamentos. Porque diz aqui, endireitai os seus caminhos, ou seja, as suas veredas, né? E melhorai a vossa obra. Façam obras boas, ande por caminhos retos. Aí sim, nós habitaremos, não é na igreja, no templo, no que diz respeito à construção civil, mas sim na presença de Deus. Quando nós falamos acerca de melhorar os caminhos, nós nos lembramos do Salmo 1, bem-aventurado, seja feliz, é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém em caminho de pecadores e nem se assenta em roda de escarnecedores. Mas também nos lembra
do primeiro casal de Adão, de Eva, quando lá no capítulo 4 o Senhor deu a este casal que já havia prometido, os havia abençoado e havia dado um imperativo a eles que crescessem, multiplicassem, enchessem a terra. E ali nasceu Caim e logo após Abel. E a Bíblia nos diz que Caim trouxe a cabo de dias uma oferta ao Senhor. Logo também, depois, Abel trouxe uma oferta ao Senhor. E muitos, às vezes, equivocadamente, pensam que Deus está comparando a qualidade da oferta de Caim e a qualidade da oferta de Abel. Não. Deus está ali simplesmente olhando para a oferta de Caim, dizendo para Caim da importância de que a sua oferta fosse agradável. E sabendo ele que o seu irmão havia trago também uma oferta e agradar ao Senhor, ao passo dele mudar de pensamento, dele entender o que Jeremias 7 diz, claro, não quero entrar na questão cronológica aqui, Jeremias, livro do profeta que foi escrito um pouco depois, mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia se encaixa. Quando Jeremias vai à porta e anunciar para as pessoas que entrarem para adorar o Senhor, ele está falando de pessoas da igreja, pessoas que são cristãs, pessoas que temem o Senhor, pessoas que querem fazer o melhor na casa de Deus. Mas não faremos jamais o melhor na casa de Deus, se não endireitarmos o caminho que trilhamos e não fizermos boas obras. Boas obras estas que agradem a Deus. Por isso que disse, Deus não confirmou nenhuma avaliação da oferta de Abel e de Caim. Ele só disse que da oferta de Caim ele não se agradou. Porque Caim, ele trouxe do fruto da terra e Abel das primícias. O que nós temos levado para o Senhor? O que o nosso coração tem gerado que agrade ao Senhor? Há bem poucos dias eu tive uma oportunidade em uma ministração em falar sobre a questão de irmos deixando Jesus no caminho. Por muitas vezes vamos em busca de conquistas, em busca de resultados, em busca de coisas boas, mas esquecemos que todo aquele que é coisa boa em nossas vidas, aquele que nos sustenta, aquele ao qual a igreja é edificada, nós vamos deixando pelo caminho, ou seja, vamos nos moldando aos periféricos que por muitas vezes nos cercam, ou seja, as circunstâncias, as dificuldades, que tendem de uma forma arrebatadora, até mesmo violenta, nos tirar a nossa comunhão com o Senhor. Mas sempre haverá um arauto, e este arauto se chama Igreja do Senhor. Este arauto se chama você, na sua casa. Este arauto se chama aquele que pronuncia, que declara acerca do que agrada a Deus. Então, se nós queremos adorar o Senhor, se nós queremos chegar à casa do Senhor, nós precisamos entender que precisamos consertar os caminhos dos quais estamos trilhando. Sabemos também que o caminho é estreito, mas essa estreitidão do caminho só nos faz andar mais aprumados na presença de Deus, retos, sem desvios de mente, de coração, de atitudes. Por muitas vezes, nós nos programamos ter um dia abençoado, um final de tarde abençoado, ao lado da família, retornarmos dos nossos trabalhos ou dos afazeres de um dia, e por muitas vezes, no meio do caminho, vamos perdendo este sentimento, esta vontade de estar com a família, de ter um final de tarde, um início de noite, e quem sabe alguns dias de final de semana, não é? Felizes. Quantos e quantos programam festividades, programam estar junto à família, mas acabam no final de dia brigando por conta de um prato, de uma iguaria qualquer que se colocou mais para um e menos para o outro. Tudo isso vão se perdendo no caminho e com isso nós perdemos a comunhão, nos afastamos daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Mas nesta noite estou aqui para dizer para você da importância de adorarmos o Senhor com interesse. Caim deixou que seu semblante descaísse, deixou que a revolta, que o ciúme, que a inveja assumisse o seu coração, assumisse as rédeas da sua vida. Aí começou o erro de Caim.
Aí começou o grande erro, porque o Senhor disse para ele: olha, eu me agradaria da sua oferta se você a fizesse de uma maneira simples, porém objetiva em relação a mim, que sou o seu Deus, não como uma barganha, como uma exigência, mas como uma proximidade. Quando Deus exige alguma coisa de nós, quando Deus busca alguma coisa em nós, Ele busca proximidade. Ele busca poder estar perto de nós. E nós precisamos entender isso, que a nossa oferta agradável ao Senhor, não é aquela oferta exagerada, não é aquela oferta que nós pensamos ser de bens materiais, não, é de coração, é de alma, é de entendimento, é de louvores a Deus. Por isso, a Bíblia nos diz que nós devemos guardar o nosso pé ao adentrarmos a casa do Senhor, ou seja, estarmos descalços na presença de Deus, como total dependência deste Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos para continuar meditando nesta palavra tão linda que o arauto Jeremias, da parte de Deus, escreveu. E eu tenho certeza que o Senhor, neste momento, através do seu Espírito Santo, está nos dando a oportunidade de adentrarmos pelas portas do templo para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Já voltamos depois dos nossos comerciais. Bom, queridos telespectadores, estamos de volta com o nosso programa Momentos com Deus e como já estávamos aqui meditando na palavra do Senhor, falando sobre os nossos atos, as nossas atitudes, tudo aquilo que remonta à nossa comunhão com Deus, não é? Não basta realmente irmos à igreja, fazermos parte de um grupo de pessoas que vão ao templo para adorar. Precisamos ter uma adoração perfeita ao Senhor. Não perfeita porque sejamos perfeitos, não, pelo contrário. Perfeita porque o Senhor nos fará cada dia aceitáveis na sua presença. Porque uma coisa é certa, queridos, a misericórdia de Deus, ela tem nos alcançado pela nossa falhabilidade, pela questão falha das nossas vidas e dos nossos atos. A graça de Deus é aquele favor imerecido, um favor que nós não merecemos, ou seja, o sacrifício de Cristo, não é? Ou seja, o amor de Deus, o amor de tal maneira, ou seja, sermos coroa da criação, ou seja, temos a oportunidade de remontar o caminho de volta através de Jesus. Tudo isso são favores que nós não merecíamos e não merecemos por conta do que somos ainda, com essa natureza pecaminosa que temos. Natureza esta herdada dos nossos pais, ou seja, do primeiro casal. Mas uma coisa certa é, mesmo com a natureza humana que temos, nós não devemos ser carne. Por muitas vezes as pessoas até dizem, nós somos carne também. No sentido espiritual, nós devemos ser seres humanos que falham e erram. A carnalidade, ela só faz parte do corpo físico, mas não da nossa mente nem do nosso coração. E eu quero te dizer nesta noite, querido telespectador, que Deus, Ele te vê em santidade. Um dia uma mulher perguntou a Jesus, onde deveremos adorar? Onde podemos adorar o Senhor? Porque alguns dizem que é aqui, que é ali. E Jesus respondeu àquela mulher, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Quando falamos em espírito, nós estamos falando de uma questão totalmente sobrenatural, abstrata. Não, essa questão é concreta, porque são as nossas obras, são os nossos atos, que nos identificam em meio à multidão, não para sermos melhores, mas para sermos a igreja do Senhor que conduz uma palavra verdadeira e eficaz. Por isso, a nossa oferta ao Senhor, ela não consiste em uma oferta que agradaria a homens. Por exemplo, nós, quando escolhemos, é claro, que os nossos sonhos, que os nossos pensamentos, que as nossas vontades, elas vão confrontar um tanto quanto com as vontades de Deus. Por quê? Porque nós não conhecemos além da curva, não é?
Às vezes nós queremos coisas que ansiamos, desejamos, mas só Deus sabe se nós vamos ter condições de levar aquilo ao efeito, de fazer a manutenção de um bem adquirido, de um relacionamento que se começou. Realmente a nossa limitação é grande, mas o nosso Deus não é limitado. E este Deus que nós insistimos em chamar de Deus do impossível, Ele quer fazer realmente o impossível em nossas vidas. Mas às vezes isso não acontece. Não acontece por quê? Porque nós achamos que a nossa vontade é soberana à vontade de Deus, quando na realidade é o Senhor que deve ditar os nossos passos. É o Senhor que deve estar conduzindo a nossa vida. Nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dúvida e até de medo, devemos procurar o Senhor. Devemos buscá-lo em oração. Esses dias, confesso aos queridos irmãos, que estava analisando acerca de corações quebrantados. Coração quebrantado é um coração sofrido, um coração que depende, que precisa, choroso. Mas por que Deus ama corações quebrantados? Porque somente através de um coração quebrantado, ou seja, de um coração que precisa, é que nós buscamos a presença do Senhor. Não quero que você, por favor, se manifeste aí do outro lado da telinha, mas eu quero que você pense com você mesmo. Como você tem falado com Deus através das orações? Você tem orado? Eu tenho orado. Nos momentos em que me assento à mesa, eu tenho agradecido ao Senhor pelo alimento? Ou tenho reclamado que não tem essa ou aquela iguaria que eu gostaria de comer? Mas eu me esqueço que o sustentável Deus tem nos dado. E por muitas vezes nós pensamos que aquilo que temos ou aquilo que venhamos a ter é mais importante. Não. O que é mais importante é aquele que cuida de nós. O meu pastor José Antônio, ele uma vez em uma ministração, ele nos disse em um culto que a gente deve, no alimento, a gente deve mastigar bastante e deixar que ele tenha bastante contato com a região onde está a nossa língua, porque é ali que vem a questão de nós sentirmos o sabor daquilo que estamos nos alimentando. Porque passando de um certo ponto, é tudo igual, ou seja, já não sente mais o sabor. E Deus às vezes quer que nós venhamos degustar, né, das suas iguarias, venhamos a degustar da sua palavra, venhamos nos alimentar do que ela tem para nós, do que ela tem trazido a cada dia. Mas por muitas vezes, irmãos, de verdade, a gente até se assenta à mesa, almoça, termina o almoço, sai para os nossos afazeres, sequer agradecemos a Deus. Sequer dizemos: Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo alimento. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem me permitido ter na minha mesa. Não é fazendo comparação, muito obrigado porque o Senhor colocou na minha mesa quanto tantos não têm. Não é bem assim. Deus não quer isso. Como Ele não quis com Caim fazer comparações com a oferta de Abel, Ele também não quer que nós venhamos comparar o que temos ou que deixamos de ter em relação às outras pessoas, mas o que Ele tem reservado para nós. Nem todos seremos doutores, nem todos seremos ricos, nem todos seremos pobres. Todos teremos aquilo que nos é realmente necessário, mas o necessário que Deus tem nos dado. É preciso compreender um pouco mais. Compreender que se chegamos a um determinado ponto em nossas vidas, seja na parte espiritual, que é o mais importante, seja na questão profissional, ou até mesmo na questão financeira, nós devemos entender que tudo aquilo que está vindo para nós, estamos alcançando, é Deus que está nos concedendo. É Ele que está nos dando a oportunidade de sermos mordomos daquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. Então, queridos, a nossa maior riqueza é agradar o Senhor. A nossa maior oferta é trazer à casa do Senhor sempre uma adoração perfeita. Por isso, passemos a ouvir mais este grande arauto que está aqui, palavra de Deus.
que está sempre à porta do nosso coração, batendo para nos ensinar algo mais. Não basta dizer que amo sem praticar o amor. Não basta dizer que quero fazer, se me assento, espero que as coisas aconteçam. Não é assim que funciona. Deus nos deu sabedoria, nos deu inteligência, para que a gente tire o melhor e coma o melhor desta terra, para que ela possa produzir, não só em questão de alimentos, mas em questão de beleza, em questão de natureza, em questão de observarmos. Quantas vezes você observa um tempo nublado, a chuva que cai e diz que o tempo está ruim, quando Deus está simplesmente cuidando da terra, para que ela venha ser fértil e possa produzir o alimento que chega à nossa mesa. A Bíblia nos diz que em tudo dai graças. Em tudo seja grato ao Senhor. Em tudo busque fazer aquilo que agrada ao Senhor. E o que mais agrada ao Senhor é que nós venhamos depender dEle. Depender dEle não por falta, mas depender dEle por consciência. Depender dEle porque sabemos que Ele tem o melhor para nós. Que Ele é que nos amou acima de qualquer amor que nós possamos sentir. O amor ágape, o amor de Deus, o amor fraternal, amor entre irmãos. Mas Deus ainda nos deu um amor eros, o amor do relacionamento homem e mulher. Então viva uma família feliz. Procure viver em sociedade de maneira a ser cortês, agradável. Porque, queridos, uma coisa é certa. Aquilo que nós semearmos, é o que nós vamos colher. Não adianta nós queremos semear algumas outras questões, alguma outra iguaria e colher frutos diferentes. Não. Vamos semear as coisas de Deus. Vamos viver as coisas de Deus. Vamos nos alimentar das coisas de Deus. Vamos entender que, como diz o título, aqui dessa passagem de Jeremias capítulo 7, que são promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Promessas e ameaças. Promessas para aqueles que buscam adorar a Deus de fato e de verdade. Ameaças que são cumpríveis, porque o Senhor hoje, Ele é o nosso advogado. O Espírito Santo advoga nossas causas. Por isso que a Bíblia diz que Ele rogou ao Pai que nos enviasse outro Consolador, ou seja, outro que advogasse as nossas causas. Mas Ele virá como juiz. E Deus é justo. Então vamos viver da justiça de Deus. Vamos observar a palavra do Senhor. Vamos nos firmar no Salmo 1. Vamos entender que o Salmo 91 ele tem uma condicional, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo. E na sua sombra se esconde, terá vitórias. Mas é preciso realmente habitar, irmãos. Paremos de fazer visitas ao Senhor. E quando digo fazer visitas, não estou dizendo irmos ao templo, simplesmente. Eu estou dizendo, deixamos de fazer visitas nas nossas orações. Deixamos de fazer visitas quando queremos alguma coisa e não consultamos a Deus qual é o melhor para a nossa vida. Porque Ele realmente está no controle de tudo. E esse controle não falha. É um controle de uma qualidade que supera todos os controles de qualidade que você possa imaginar. Uma qualidade que vai dar no céu. E é lá que Ele quer encontrar conosco. Jesus, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Esta igreja que segue os ditames da sua palavra. Esta igreja que melhora os seus caminhos. Esta igreja que faz boas obras. Porque obras são obras. São feitos, mas devem ser bons. E bons diante de Deus. Que Jesus abençoe vocês. Que Jesus dê a vocês muita paz, muita saúde. E que nós possamos ser a cada dia mais igreja do Senhor. Cada dia mais nos convertermos daquilo que pensamos que seria difícil um dia nas nossas vidas. Porque a conversão, ela não é plena, ela não é absoluta, porque tem áreas da nossa vida que precisamos vigiar mais. E se você tem uma área na sua vida que precisa vigiar mais, eu quero orar por você. Eu quero falar com Deus,
pela sua vida, te ajudar em oração, para que Deus possa estar abençoando você e fazendo mudar algumas coisas. Os seus projetos são bons, seus sentimentos, seus sonhos, tudo isso foi Deus quem te deu. Mas no meio do caminho, o inimigo tenta arrebatar. Tirar Jesus da nossa companhia. Castrar o Espírito Santo na sua voz ao nosso coração. Mas nós, se nos mantemos em oração, em busca ao Senhor, certamente que chegaremos ao cume da vitória. Que Jesus os abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai bendito, amado e santo, baseado na Tua palavra, Senhor, que é a verdade, neste momento, Deus, eu quero me unir a este irmão, a esta irmã, a este jovem, a esta jovem, a este ancião, a esta anciã, que nos assiste neste programa, meu Deus, para te agradecer, Senhor, pelos cuidados que o Senhor tem tido comigo e com este povo que também, Senhor, te ouve neste momento. Deus, Tua palavra nos diz que foi por amor. É por amor que o Senhor nos exorta, é por amor que o Senhor nos corrige, é por amor que o Senhor, por muitas vezes, nos faz até pensar que os nossos sonhos não serão realizados. Porque, por muitas vezes, precisamos depender única e exclusivamente da Sua vontade, que é soberana e perfeita. Por isso eu te peço, meu Pai, dai-nos esta consciência a cada dia. Dai-nos, Senhor, esta certeza a cada dia, que o Senhor tem cuidado de nós, cuidado das nossas vidas, cuidado dos nossos sonhos e cuidado, Senhor, da adoração em que levamos, Senhor, a Tua presença. Recebe, Senhor, esta oração. Recebe o nosso louvor, nosso agradecimento e a nossa humilde, Senhor, dependência. Mas soberano seja o Senhor em nossas vidas, em todo o tempo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, que a graça e a paz esteja convosco. Até o próximo programa, Momentos com Deus.